Então, vamos retomar a reunião do PMO de dezembro de 2020, nessa sexta-feira, dia 27 de novembro. Então, conforme nós antecipamos ontem, eu vou só compartilhar a nossa agenda de hoje, a gente relembrar o que teremos. Então, aí relembrando, né, a gente vai abrir a reunião daqui a pouco com a apresentação sobre a calibração do modelo SMAP ONS para a bacia do Madeira, a segunda parte, dado que a primeira parte foi apresentada na reunião do PMO passado. Em seguida, aí, passaremos para a previsão de afluência de curto prazo, para o horizonte desse PMO. Em seguida, vamos aos resultados desse PMO e finalizamos com a leitura da ata dessa reunião. Então, hoje uma agenda, como sempre, nas sextas-feiras um pouco mais enxuta. Então, vamos iniciar aí nosso segundo dia aí de reunião do PMO, com a apresentação sobre a calibração do modelo SMAP ONS para a Bacia do Rio do Madeira, a segunda parte. Quem fará essa apresentação será a Alessandra. Alessandra, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim, Alessandra, só colocar no modo apresentação e pode seguir. Bom dia a todos. Como o Juliano colocou, iremos apresentar hoje a segunda parte referente à calibração do modelo de SMAP ONS para a Bacia do Rio Madeira. A segunda parte, tendo visto que a primeira parte foi apresentada na reunião do PMO passado, PMO de novembro. Eu sou a Alessandra Maciel e trabalho na gerência de metodologias e modelos energéticos. Temos aqui um sumário da apresentação, fluxograma do processo, a bacia do Rio Madeira, seguida aí dos resultados e as conclusões. Em relação ao fluxograma do processo de calibração, temos aqui uma etapa referente à seleção dos postos, bem como a consolidação das vazões observadas, a seleção dos postos de calibração e também dos postos CLU, e a consolidação desses dados, tanto de vazão quanto os dados de chuva, né, os dados pluviométricos. E aí, após a seleção e inclusão na bacia, e aí temos o processo de calibração do SMAP manual, né, que é feito através de um ajuste do inicial dos parâmetros, e a calibração automática com o solver, né, em Excel. Então, esse processo é um processo interativo. Após os resultados, essa calibração ela é avaliada. Se ela for boa, dá-se por finalizado o processo, mas normalmente temos aí várias interações, né? Então, fazemos uma otimização, essa calibração automática, ajustamos os parâmetros e, de acordo com a forma do hidrograma, com a chuva observada da bacia, com as características físicas da bacia, e aí fazemos esse processo aí, dependendo da bacia, esse processo pode levar mais de um dia, tá? Então, para bacias menores, com o número de KTs menores, esse processo ele é mais rápido, mas a depender da dimensão da bacia e das características, esse processo pode levar mais um tempo. Em relação aos dados de chuva, foram utilizados os dados de precipitação estimada por uma constelação de satélite, né, através do produto GPM, Global Precipitation Mission, ERN. E aí, essa foi a primeira bacia dos 5 que estamos utilizando a chuva de satélite, apenas chuva de satélite para calibração. Em relação às características da bacia do Madeira, nós temos aí a bacia do Madeira, né, as subbacias em preto, Diral, Guajará-Mirim, Príncipe da Beira e Santo Antônio. Os resultados foram apresentados no PMO passado, e hoje iremos apresentar os resultados obtidos para subbacias que estão destacadas em vermelho, no caso Samuel, Dardanelos, Rondon 2 e Guaporé. Então, essas subbacias estão todas em território brasileiro, né, características aí da região amazônica. Vocês podem observar aí a baixa declividade, né, apenas as subbacias de Giral, aí Guajará-Mirim, observamos aí uma declividade maior, né, nas cabeceiras, e também uma localização em território boliviano, né, fora do Brasil, território brasileiro.
Temos aqui a área de drenagem de cada uma dessas subbacias, então são subbacias com uma área bem menor comparado às demais, tendo em vista que as demais subbacias têm uma área em torno de mais de 200 mil quilômetros quadrados. Temos aqui Dardanelos com 15 mil, Samuel em torno de 14 mil quilômetros quadrados, Rondon 2 mil quilômetros e Guaporé 1.300 quilômetros quadrados. Então são bacias bem pequenas comparadas às demais. Em relação aos resultados obtidos na calibração do modelo SMAP ONS, temos aqui para a subbacia de Dardanelos. Aqui no gráfico superior vocês podem observar a chuva média da bacia. No gráfico inferior, as vazões. Em azul temos a vazão observada, em vermelho a vazão calculada pelo modelo, e aí temos em amarelo, essa linha amarela, a vazão de escoamento de base. Então, como vocês podem observar, tivemos uma resposta boa aí da calibração, pegando tanto os picos, né, mais altos, quanto a recessão também, bem ajustada. Então, vocês podem observar nitidamente aí no hidrograma. Esse período de calibração foi o período de 2017 a 2020, tá? E aí vocês podem observar os parâmetros na parte superior, os parâmetros obtidos para essa bacia. Então, coeficiente de recessão de escoamento superficial em torno de 13, o K2T1. Tivemos, conforme esperado, são bacias de dimensão relativamente pequena, então é uma dependência da chuva apenas dos dias, da chuva ocorrida em dias anteriores, né? Para as demais subbacias tivemos as bacias maiores, né? Tivemos o número de KTs bem elevados, né? O que era esperado por conta da propagação desse escoamento e a dependência de chuva ocorrida em vários dias anteriores. Então, aqui, apenas até o K-3. O MAPE foi de 18%, considerado bom, né? O coeficiente de eficiência também muito bom, é em torno de 90%. Então, temos aqui os parâmetros. Em relação à subbacia de Samuel, da mesma forma, também o número de KTs pequeno, né? Até o KT1. Temos aqui também a representação aqui dos picos, né, e também da recessão, o K2T de 7, em torno de 7. Então, vocês podem observar o bom ajuste aí da calibração. Também o índice razoável, né, então, bom razoável, em torno de 19%, coeficiente de eficiência de 88%. Em relação a Rondon 2, temos aí uma bacia com os dados de vazão mais, são dados mais nervosos, né? Vocês podem observar a variabilidade, isso também é observado também pelo K2T, em torno de 2, né? Relativamente baixo, né? Isso mostra esse nervosismo, né? Dos dados de vazão aí pelo coeficiente de escoamento superficial, em torno de 2. Para todas essas subbacias não foi necessário adicionar o reservatório de planície, nem a segunda saída do reservatório superficial, né? Então, e também o número de KTs aí bem baixo. O MAPE foi bom também, em torno de 14%, em torno de 15%, e o coeficiente de eficiência em torno de 73%. Em relação à última subbacia, de Guaporé, a menor de todas, aí temos aqui em vermelho a vazão calculada, né? Então vocês podem observar o escoamento de base, aqui uma forte dependência, né? A maior parte aí, temos aqui o escoamento de base, né? Com valores aí bem elevados. Tivemos um K2T em torno de 6, né? O coeficiente de recessão do escoamento superficial aí em torno de mais de 400, né? 461, que mostra aí como podemos observar aí, ele praticamente aí flat, né, durante todo o período. Pouca variação ao longo dos anos. Tivemos aí o MAPE de 6,9% e o coeficiente de eficiência em torno de 59%. Né? Então, conforme já dito aí, é uma dependência pequena em relação à chuva de vários dias passados.
Em relação às conclusões, temos aí que todas as subbacias apresentaram bons índices de calibração, conforme esperado, não foi necessário adicionar o reservatório de planície, e com a incorporação desses índices da calibração nessas subbacias, temos os seguintes percentuais de uso do modelo SMAP ONS e CEPINS para a previsão de vazões da primeira semana operativa, por subsistema. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, tivemos um aumento de 87% para 88%. O Sul, 100%, né, permanece o Nordeste 90%, o Norte 55%, e para o Cinti mantivemos aí o índice, tendo em vista que o aumento aqui foi apenas de 1%, em torno de 84%. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores e me coloco aí à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra. A gente faz um intervalo, eu esqueci de comentar hoje, logo no início, a gente vai fazer intervalos aí após cada apresentação, então a gente faz um intervalo rápido aí, 5 minutos, para propiciar aí que o nosso público possa postar eventuais dúvidas no fórum, e aí a gente volta então com a apresentação seguinte e as respostas a eventuais dúvidas. Ok? Então a gente retorna daqui a 5 minutos. Retornamos do nosso primeiro intervalo, após a primeira apresentação desse segundo dia do PMO, de dezembro. Então a gente vai... a pergunta que foi postada no fórum, pergunta do Márcio Bessa, da Eletrobras Eletronorte. Ele faz a seguinte pergunta. Bom dia, como podemos obter as estações hidrometeorológicas, postos que foram selecionados na consolidação de vazões, calibração e análise da calibração? Ele complementa aqui dizendo que o maior interesse deles é para a usina de Samuel. Então, a gente já aproveita aí para pedir o apoio do Hugo. O Hugo vai responder o Márcio e, em seguida, já vai iniciar aí na próxima apresentação desse bloco sobre a previsão de afluências para esse PMO. Hugo, bom dia, fica à vontade então para responder o Márcio e em seguida começar a apresentação. Bom dia a todos, então, Márcio, então, normalmente a gente usa a quantidade de postos que a gente consegue de todas as fontes possíveis, DREB da ANA, dos agentes, INMET, mas nesse caso específico, como a Alessandra destacou, a gente usou dados do GPM, né? A bacia amazônica tem uma escassez de dados pluviométricos, então a gente acabou optando por calibrar com o GPM. Então a gente nem tem essas estações porque a gente nem utilizou. Né? Mais uma dica, que se você quiser tentar descobrir, você pode tentar entrar no site da telemetria da ANA e lá vai ter as estações todas fluviométricas e pluviométricas que a ANA disponibiliza diariamente. Então lá talvez você consiga algum dado mais completo. Então, respondendo a pergunta, agora vamos para a apresentação da previsão e geração de cenário de vazões para o PMO de dezembro. Então, começando com o subcenso 10, então no PMO a gente tinha previsto 76%, já era uma previsão baixa, né? Mas logo na primeira revisão a gente já caiu para o patamar de 55%, 56% e ficamos oscilando aí entre 55% e 59% na revisão 2, revisão 3 e agora no estimado, o segundo menor do histórico de 90 anos, segundo pior novembro. Né? Então, já na revisão 1 a gente já viu essa criticidade, né, e já manteve ela ao longo de todo o mês. Para próximo mês, para dezembro, a gente está prevendo uma elevação natural que acontece. As bacias do Sudeste respondem, né, ao início do período úmido aqui em segunda quinzena de outubro, normalmente, em novembro, dezembro são épocas de elevação. Então, a gente tem essa tendência de elevação, mas ela é bem tímida se a gente for comparar em termos de histórico, tanto que nosso percentual da MLT é menor para dezembro, é um percentual de 47%, também repetindo o segundo menor, então a gente vem do segundo pior novembro, prevendo o segundo pior dezembro, né, com a previsão bem baixa, 22.700 megawatts média na bacia do Sudeste, com elevação aí depois da primeira semana, em todas as semanas, pela tendência histórica. Para a bacia do Grande, para a próxima semana, a gente tem uma tendência de recessão, não tem chuva prevista, a chuva fica mais concentrada lá para depois do dia 5, então a gente fica com essa recessão. A bacia do Paranaíba, a mesma coisa, recessão, a chuva vai se concentrar mais só depois, então a gente aí fica com as vazões em queda.
O Tietê, sempre muito nervoso, a cabeceira do Tietê responde muito rápido, é uma área muito antroposada, então é complexo para a gente fazer previsão, então a gente vê que tem esses picos, ser responsável Edgar de Souza, mas para a próxima semana com a ausência de chuva, a gente também tem uma recessão aí no Tietê, vazões bem baixas. Paranapanema, mesma coisa, não vou ficar me alongando, ausência aí de precipitação prevista, as bacias em recessão. O Paraná também em queda, né, vem aqui para a próxima semana em queda, também não tem chuva, a chuva está ficando só para a segunda semana. Para o sul, a gente já teve uma previsão bem baixa no PMO, de 28%, e aí ela ficou oscilando nessa faixa entre 20% e 30%, né, destacando um pouco que na revisão 2, no meio do mês, ele teve uma previsão de chuva, que acabou não ocorrendo da forma que a gente imaginou, que deu essa pequena elevação na revisão 2, mas na revisão 3 voltou para o patamar da casa dos 20%, e agora o estimado em 23%, muito baixo. O sul, né, o pior novembro do histórico. Realmente, o sul vindo de um período muito crítico, já se estendendo aí por bastante tempo. Para o próximo mês, em dezembro, a gente está prevendo uma melhoria para 64%, o 63º do histórico, não é uma grande melhora, 64% da MLT, mas se dá principalmente para a chuva prevista agora na primeira semana, e depois, nas demais semanas, esse patamar de vazão é mantido. Então, se essa chuva se confirmar, né, esperamos que essa chuva se confirmando, a gente vai ter essa elevação, né, e aí depois o Prevade manteve essa tendência, mas pode ser que a gente tenha uma recessão. Dezembro não é um período extremamente chuvoso no sul, né. No Iguaçu, a gente tem chuva em todos os dias, mas a chuva não é de grande volume, então ela mantém a recessão e só sobe um pouquinho aqui no final. A gente vai ver que a chuva ficou mais para o Uruguai, a previsão para o Uruguai e para o Jacuí, que respondem mais a essa subida do sul. Então, para o Uruguai, a gente vê uma subida já agora, no finalzinho da semana estimada, para a vazão prevista para ontem, para hoje, já uma elevação, e aí ela se mantém a elevação toda a semana, né? E aí já ainda tem chuva para outra semana, mas já uma chuva menor, então provavelmente na segunda semana esse programa já não vai sustentar uma subida tão grande. Mas mesmo com essa subida, é importante mostrar que a gente fica abaixo, né, Melim? Tem nessa semana e nas demais semanas. Então, mesmo uma chuva extremamente concentrada no Uruguai, não reverte a situação nem para a média, né? A gente continua abaixo da média. Para o Iguaçu... para o Nordeste, a gente teve no PMO uma previsão de 66%, na revisão a gente subiu para 90%, e aí teve um pouco mais de oscilação, 79%, 80%, e agora um fechamento em 89%. Né, o Nordeste é um pouco melhor já do que os outros subsistemas, o Sudeste e o Sul, o 52º do histórico, não é digamos, num histórico de 90 anos, aí perto de uma mediana do histórico, então já é um cenário mais mediano para o Nordeste. Para a próxima semana, a gente tem uma elevação, depois tem uma queda, né? O Nordeste tem uma característica um pouco diferente, que a gente tem previsão fruto da modelagem de vazão / modelagem de propagação para as 2 primeiras semanas. Então, essa descida aqui é vista pelo CEPINS, então de água na calha. Então, a gente tem uma boa previsibilidade dessa descida, e nas outras semanas uma elevação normal para dezembro, que acontece no Nordeste, né? Uma previsão de 62%, uma previsão baixa, né? Como essas 2 semanas não tem uma elevação muito grande, acabam comprometendo o resto do mês, que fica aí com uma previsão mensal de 62%, o 19º menor do histórico. Então, a bacia do São Francisco, como a gente falou, né, tem essa elevação agora. Desculpe. Tem essa elevação na próxima semana, fruto da água na calha já, então depois a gente tem uma queda para a próxima semana, e aí depois a subida nas demais semanas pelo modelo estocástico. No subsistema norte, a gente tinha previsto no PMO de novembro algo perto da média, 97%, a gente caiu para 89%, na revisão 2 teve uma previsão um pouco mais baixa, 35%, mas depois, revisão 3, e agora o estimado, a gente voltando aí para a faixa dos 85%, 90%, com 87%, 87%, né, o 55º do histórico de novembro, também uma previsão aí mais próximo de uma mediana no norte, né, um pouco abaixo, mais próximo, né, o Nordeste e o Norte um pouco melhor, né, isso é caracterizado, o Laninha ajuda a explicar um pouco por que as bacias do Norte e Nordeste estão com cenários, digamos assim, menos críticos do que o Sudeste e o Sul. Então,
A gente tem uma elevação normal para o norte ao longo de dezembro, mesmo assim a gente fica uma previsão abaixo de 100%, 80% da MLT, né, destacando que a nossa maior previsão para esse mês em termos de VE é no norte, 80%, então mostrando que dezembro, a nossa previsão inicial ainda é extremamente crítica, enquanto o nosso maior subsistema tem uma previsão de 80% da MLT, né, o 60º do histórico de 90 anos. Então, para a bacia do Tocantins, a gente tem uma queda na próxima semana, também não tem uma ausência de chuva, então dá uma recessão. A gente teve essa elevação aqui, né, fruto dessas chuvas no final da semana aqui do 14 a 21, e agora a gente está descendo, não consegue manter, por mais que tenha tido umas pequenas chuvas registradas aqui nos últimos dias, elas não conseguem manter o patamar da vazão aqui próximo ao MLT e a gente acaba descendo. Em termos de SIM, a próxima semana ela é bastante crítica, a gente só vai ter previsão acima de 120% da MLT, né, aqui no Araguari, no Santo Antônio do Jari e Balbina, então no extremo norte do Brasil. A notícia boa é que com Araguari mais alto a gente consegue manter Coraci mais alta, né, ajudando a geração no Amapá, mas para o resto do Brasil a gente tem previsões abaixo ou perto da média, né, aqui nas bacias mais do Atlântico Leste, a gente tem aqui perto da média, mas para a parte central do Brasil e região sul, a gente tem uma previsão abaixo de 80%. Madeira, também outra bacia importante, que está com atraso no período início da subida das vazões, como o Vinícius mostrou ontem, né, a gente continua com uma previsão de atraso. Em termos mensais, né, a gente tem o sul subindo, né, com a primeira semana se mantendo estável, como a gente tinha falado. O sudeste tem essa queda, depois vai subindo, né? E o norte vai também subindo ao longo das semanas, como é esperado para o histórico. Em termos de valor esperado, LI e LS, a gente vê que mesmo todos os LS estão abaixo de 100% da MLT. Então, mesmo o LS está mostrando uma condição abaixo da média histórica, uma condição de inferioridade. Então, bem críticos, os LIs, então, são valores extremamente baixos, muito, muito críticos. Se a gente tiver uma previsão perto desse LI, seria algo muito desastroso em termos de SIM. Em termos de cenário de vazão, a gente gerou 1.000 cenários em abril, em 136 aberturas para janeiro de 2021. E essa conjunção de novembros ruins e dezembros ruins acabam refletindo em janeiro para os 4 subsistemas. Vocês vão ver que a maioria dos cenários foram gerados abaixo da média histórica. Então, aqui no Sudeste, a maioria dos cenários estão abaixo de 90%. Como é um período úmido, a gente tem chance de ser cenários muito positivos, então a gente aumenta essa dispersão de cenários. É esperado que essa dispersão aumente mesmo, devido à incerteza que é a chuva, então os cenários acabam ficando um pouco mais dispersos, mas a gente vê que a maioria dos cenários estão concentrados aqui abaixo da MLT. Se a gente for contar até acima de 110%, a gente só tem 3% dos cenários do Sudeste acima de 110% em janeiro, bem crítico. Para o Sul também tem essa dispersão, o Sul tem uma dispersão grande todo ano, o Sul não tem período muito marcante, tem alguns meses um pouco mais elevados, mas nada muito sazonal. Mas assim, a gente também vê que a maioria dos cenários ficam aqui abaixo de 90%, né, e a minoria, um valor bem pequeno aqui, ficando algo em torno de 18%, ficando acima só de 110%. Nordeste é a mesma coisa, grande maioria dos cenários abaixo dos 90%. A gente vem no Nordeste, por mais que a gente tenha agora melhorado um pouco, a gente vem com todos os últimos meses abaixo de 100%, então ele mantém, e estamos prevendo abaixo de 100% em dezembro, então ele acaba mantendo essa tendência de abaixo da média histórica. O Norte gera alguns cenários um pouco maiores, né, uma dispersão um pouco maior, mas a gente vai ver aqui o grosso dos cenários, a maioria dos cenários ficando aqui entre 110 e 70, algo em torno da média. Então o Norte, ele acaba ficando algo um pouco distorcido para baixo da média, mas mais próximo da MLT, né? Ele é um pouco menos crítico. O Norte, ele tem uma sazonalidade dos 4 subsistemas, é o subsistema com sazonalidade mais marcante, né, que mais responde à chuva. Então, começando a chover, a gente tem essa elevação praticamente dada pelo Norte, ela é bem comportada caso a chuva comece a acontecer.
Bom, era isso que a gente tinha para apresentar em termos de anúncio, né, reforçando o que já foi falado ontem. Para a bacia do Madeira, os aproveitamentos de Santo Antônio em geral passaram a ser feitos com modelagem de vazão SMAP ONS para a primeira semana, e no PMO de janeiro, próximo mês, a gente vai complementar com os 4 afluentes para as usinas Dardanelo, Guaporé, Rondon 2 e Samuel, que a Alessandra acabou de apresentar para vocês os parâmetros. A partir de hoje, na rodada do PDP, vão estar lá as rodadas em shadow para esses 4 aproveitamentos da bacia do Madeira. Eles vão estar junto do SMAP do Madeira. Tá, então, mas vai ter o SMAP do Madeira Shadow. Então, vocês vão ter o SMAP do Madeira oficial, com Giral e Santo Antônio, e os postos fluviométricos, e um Madeira em sombra, que vai ter o Santo Antônio, o Giral, os postos e esses 4 afluentes do Madeira para essas 4 usinas. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pelo espaço. Juliano, devolvo a palavra. Obrigado, Hugo. Então, a gente faz um novo intervalo aí de 5 minutos. Voltamos com as respostas às eventuais dúvidas que possam ser postadas nesse tempo lá no nosso fórum, e com o prosseguimento da reunião com a apresentação dos resultados desse PMO. Então, voltamos daqui a 5 minutos. Muito bem, voltamos de mais um intervalo. Vamos consultar o fórum aí. Temos uma pergunta do André de Oliveira, da Ampere. Ele faz a seguinte pergunta: prezados, notamos aqui que na composição do arquivo Previs da RV0, o valor utilizado para fechamento da média para a semana vigente em lajeado não considerou, segundo o André, né, o tempo de viagem para a propagação na cascata. Isso implicou em diferenças na resposta do modelo Previvaz em relação ao usualmente esperado. Aí ele pergunta, houve mudança no procedimento adotado? A gente repassa essa pergunta para o Hugo, então. Hugo. Bom dia de novo. André, a pergunta não ficou tão clara, eu estou aqui olhando. No Previs RV0 não tem semana estimada, ele só contém semana prevista, que não tem tempo de viagem. Talvez se eu quisesse avaliar do STR, então eu vou dar uma olhada no deck todo, nessa questão do lajeado, mas só para ressaltar que no Previs RV0 todas as semanas são previstas, não tem semana estimada, a primeira coluna já é uma semana prevista no deck de PMO. Mas mesmo assim a gente vai avaliar, e se der tempo, Juliana, a gente volta e fala aqui na reunião, se não der tempo a gente publica qualquer coisa, qualquer problema que tenha acontecido no Sintegra, tá bom? Ok, Hugo. Ok, combinado. Obrigado. Seguimos, então, com a apresentação, na verdade, a última apresentação desse PMO de dezembro, a apresentação dos resultados desse PMO, dado que, em seguida, a gente faz intervalo e voltamos com a leitura da ata. Então, com a apresentação dos resultados desse PMO, Diana, bom dia, fica à vontade. Então, bom dia, Juliano, bom dia a todos. Então, só dando prosseguimento às apresentações de hoje, né, falando sobre os resultados do DECOMP que foram publicados aí ao longo dessa madrugada/manhã. Então, os resultados do modelo DECOMP, a gente traz aqui só os principais resultados, né, são os resultados que vão estar no informe que vamos publicar aí ao longo da manhã também. Então, o principal resultado que a gente traz aqui é o custo marginal da operação, CMO. A gente observa uma expressiva elevação, né, em relação ao CMO da última revisão do PMO de novembro, onde o subsistema Sudeste, Sul e Norte, que já haviam equalizado, se mantiveram, né, equalizados agora nesse PMO, e agora o Nordeste está equalizado também com todos os outros subsistemas. Então, não há desacoplamento de CMO de acordo com os resultados desse PMO. O CMO médio dos subsistemas Sudeste, Sul e Norte tiveram uma elevação de cerca de 130 reais por megawatt-hora, e o subsistema Nordeste já teve uma elevação aí um pouco mais expressiva, uma elevação de cerca de 555 reais por megawatt-hora. Em relação à energia natural, a ENA, né, essa tabela aqui é apenas informativa, já foi falado em relação a isso nas apresentações de ontem e hoje também pelo Hugo. Então, é mais orientativa e informativa aqui a informação que a gente traz. Então, de acordo com o resultado previsto para esse PMO, o nível inicial foi mostrado na apresentação de ontem,
o nível de armazenamento inicial do subsistema, de todos os subsistemas, de acordo com o informado pelos agentes. E conforme o resultado do DECOMP, então, para esse PMO, a previsão de armazenamento para o subsistema Sudeste no final do mês de dezembro em 15,1% da energia armazenada, no Sul em 9,6%, no Nordeste 54,2% e do Norte em 20,1%. Em relação à previsão de carga, a gente traz aqui só a título de informação, né? A carga também fez uma apresentação ontem sobre esses valores, então é só apenas informativo. Trazendo aqui, então, um despacho térmico semanal por modalidade e subsistema, só lembrando que desde janeiro desse ano, o despacho das usinas térmicas por ordem de mérito são dados pelo DECEM, mas a gente sempre traz aqui só a título de referência o que foi comandado pelo DECOMP para essa semana operativa, de 28 de novembro a 4 de dezembro. Então, a gente vê um montante de geração térmica de 15.725 megawatts médios, e referente a esses 15 mil, cerca de 6 mil megawatts médios referente só às inflexibilidades, de acordo com o que foi informado pelos agentes. Então, para a restrição elétrica, a gente tem o 196, referente à Luiz O.R. Melo, que já vem sendo despachada por razão elétrica aí já tem uns meses, e um total, cerca de 9.600 megawatts médios de ordem de mérito. Então, em relação às usinas apontadas como mérito no modelo DECOMP, no subsistema Sudeste, o mérito ficaria, então, até a usina Viana, com o CVU de 668,32 reais por megawatt-hora. No subsistema Sul, o subsistema Sul todo é despachado por mérito, onde o CVU da usina mais cara é de 698,14. Subsistema Nordeste despachado até a usina Suape, com CVU de 673,59. E o subsistema Norte também todo completamente despachado por ordem de mérito, e com os CVUs mais caros das usinas Geramaranhão 1 e 2 em 668,77. Sobre o comando antecipado de usinas AGNL, então, essa semana a gente comandou o despacho para a semana do dia 30 de janeiro até 5 de fevereiro, de acordo com o benefício calculado para benefício GNL calculado para essa semana, então não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito para essas 3 usinas. Só lembrando que ainda há necessidade, então, no mês de fevereiro, pelo menos, há necessidade ainda do despacho por razão elétrica da usina Luiz O.R. Melo para a redução de risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo. Aqui a gente traz também a título de informação também, que esse dado já foi passado na apresentação de ontem, então a título de referência, e também no informe a gente também publica, né, essa informação. E em relação aqui aos resultados, né, só dando uma passada um pouquinho mais detalhada, né, sobre o CMO por patamar de carga, para todos os subsistemas e o comportamento dos fluxos, né? A gente sempre mostra aqui quais foram os fluxos que foram atingidos, o limite, né, de intercâmbio. No patamar de carga leve não houve atingimento de limite para nenhum fluxo, e a gente observa o subsistema Sudeste importador de energia, né, e o Sul também importador. No patamar de carga média, o subsistema Sul também importador de energia, o Sul e Sudeste, e nesse patamar, tanto no patamar de carga média quanto no patamar de carga leve apresentado a seguir, o único limite que bateu no valor máximo, que atingiu o valor máximo, foi o limite da ANESE, atingindo esse valor de 2.000 megawatts médios aí. E só finalizando, aqui a gente sempre traz também o armazenamento previsto aí nesse PMO por subsistema e por reservatório equivalente, e para todas as semanas operativas. Então, a gente tem aqui o inicial, conforme já mostrado anteriormente, e a previsão aí do comportamento dos subsistemas ao longo aí das revisões. Aí, só lembrando que aqui na última semana, o final do mês está, né, entre a semana 4 e a semana 5, então a gente obtém o valor previsto para o final do mês de dezembro, fazendo uma interpolação entre esses dois valores previstos nas últimas 2 semanas. E aqui também o comportamento aí do armazenamento por reservatório equivalente de energia, só lembrando que tanto
esses resultados aqui quanto a esses limites de intercâmbio que foram mostrados anteriormente são divulgados na planilha de resultados que é publicada junto com o DEC oficial, né? E a título de informação também, o CMO aqui previsto aí para esse PMO ao longo de todas as semanas operativas. Lembrando que toda semana a gente faz a revisão, então atualizando sempre os dados baseados na primeira semana operativa do estudo. Então, era isso que eu tinha para apresentar, Juliana. Fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Ok, Diana, obrigado. Então, a gente encerra mais esse bloco. Faremos a nossa última pausa, nosso último intervalo desse PMO. Retornaremos com as dúvidas que foram postadas, respondendo essas dúvidas. Voltamos com a leitura da ata. E voltamos em 5 minutos. Até daqui a pouco. Voltamos, então, do nosso último intervalo. Vamos às perguntas postadas no fórum e, em seguida, a gente procede com a leitura da ata da reunião desse PMO de dezembro. Então, vamos a elas. Eu começo com a pergunta do Álvaro França, da Polo Energia. Ele pergunta o seguinte: bom dia, as restrições referentes às usinas do Rio São Francisco vieram com valores maiores para o mês de janeiro no DEC preliminar do que os estipulados nas apresentações de ontem. Este foi um erro que será corrigido no DEC definitivo? Se não, há uma justificativa do porquê os valores são diferentes? Ele agradece, então a gente solicita aí o apoio da Diana para nos ajudar aí a responder a questão do Álvaro. Diana. Olá, Álvaro, bom dia, obrigada pela pergunta. Realmente os valores no DEC preliminar divulgados aí nessa madrugada estão diferentes do que foi apresentado na apresentação ontem, né, que foi mostrado. Essa diferença é por conta da necessidade de flexibilização para a convergência do caso. Estava dando uma olhada aqui no DEC e a gente só esqueceu de colocar esse comentário, né, de que a restrição foi alterada para a convergência do caso, mas esse foi o motivo. Ok, Diana, obrigado. Seguimos, então, com as dúvidas aqui do fórum. Uma pergunta agora, seguindo a ordem, a pergunta do Lucas Castro, da Megawatt. Ele pergunta, prezados, bom dia. Sobre a solicitação do INS ao CMSE em relação à operação de São Francisco, existe um prazo para devolutiva por parte do CMSE? Lucas, está tendo uma reunião nesse momento aí de acompanhamento da situação energética do SIM, nesse momento com o CMSE. Respondendo à sua pergunta, não há um prazo, para o INS leva essas questões ao CMSE e o CMSE delibera, então, por alguma necessidade de aprofundamento, de algum estudo que o INS leva, ou delibera se já se sentir confortável. Então, a gente não tem como precisar, não há um prazo para isso, ok? Seguindo, vou deixar as perguntas sobre Furnas, que eu vou falar logo em seguida, por último. A do Álvaro já foi. Aqui é uma pergunta do Elias Neto, da Gera Maranhão, perguntando se o CMSE comandou manter a térmica por GE para a próxima semana. Elias, conforme eu comentei, o CMSE está reunido nesse momento, então a gente não tem essa informação, tá bom? Vou partir para as perguntas sobre Furnas. Vou lê-las aqui para a gente encaminhar, então, essa questão que eu já tinha agendado aqui para a gente conversar. Então, só vou fazer as perguntas aqui do Eric Angelim, da Edre Comercializadora. Ele diz, gostaria de fazer uma pergunta sobre a informação a respeito do INS, está informando a ANEEL e CMSE sobre exclusão da vazão de efluente de Furnas para janeiro até abril de 21. De acordo com o regulamento, a informação deve ser publicada com antecedência para valer o PMO, logo deve ser publicada nesse PMO para entrar em vigor no ano que vem. Existe alguma informação a respeito da resposta dos reguladores? Em janeiro estaremos trabalhando sem vazão de efluente máximo para Furnas nos modelos? Pergunta do Eric. Pergunta também nessa mesma linha do André Duque, da Comerc. Ele pergunta se houve alguma atualização com relação à solicitação do INS sobre a questão de Furnas. Caso ainda não haja um posicionamento oficial, o INS poderia divulgar, ao final do dia de hoje, qual a situação que devemos considerar para o PMO de janeiro. Então, respondendo ao Eric e ao André,
exatamente na linha até do que o André comentou. Então, conforme vamos só resgatar, né? Se alguém de repente chegou agora na reunião, né? Ontem foi comentado na apresentação sobre a operação eletroenergética, que foi realizado pelo gerente executivo aqui da programação da operação, Vinícius, que o ONS solicitou à ANEEL a exclusão das regras operativas da operação dos reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes para o próximo PMO. Então, a gente daria a notícia nesse PMO, e caso tivermos a anuência da ANEEL com relação a isso, então seria explicitamente a questão da defluência máxima de Furnas por período úmido e a questão da proporcionalidade da operação entre os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes. Então, caso tivéssemos a anuência da ANEEL sobre essa nossa solicitação, isso seria válido a partir do PMO de janeiro de 21. Então, isso era o que foi dito ontem e também que estávamos esperando uma resposta da ANEEL sobre isso. Então, a atualização que eu tenho para passar para vocês agora é que a ANEEL está reunida nesse momento aí para deliberar este ponto aí que foi levado pelo INS e outros mais. Então, e que a gente, muito provavelmente, a gente não vai conseguir ter essa resposta até o final dessa manhã, da finalização da reunião do PMO, mas a gente se compromete aí, essa resposta deve sair logo em seguida, aí, final da manhã, início da tarde, a gente se compromete a publicar o informe no Sintegre, dando conta dessa decisão da ANEEL. Então, até o final do dia hoje, mantendo o nosso compromisso aí da antecedência, né, de um período de um PMO até o outro, a gente mantém um compromisso de até o final do dia publicar um informe dando conta da decisão da ANEEL sobre esse caso aí, sobre essa decisão da ANEEL sobre a manutenção ou não das regras operativas de Furnas e Mascarenhas de Moraes nos modelos energéticos a partir do próximo PMO, que vai ser o PMO de janeiro de 21. Eu vejo que o Hugo voltou. Hugo, se você quiser, para a gente fechar e não deixar nenhuma dúvida pendente, a pergunta do Álvaro, que é do Álvaro, agora não, minto, desculpa, do André de Oliveira da Ampere, sobre aquela questão de lajeado, tempo de viagem, se haveria algum problema. Depois ele até postou que não era no arquivo .rv0, seria no arquivo STR. Hugo, você já tem alguma resposta para passar para o colega que fez a pergunta? Fica à vontade. Bom dia, de novo, gente. Então, depois ele botou aqui no STR. O STR é a VIP, né, que a gente chama, que é uma vazão incremental para o Previvaz. Ela não tem tempo de viagem, por definição, porque, na verdade, a gente soma, nesse caso, peixe angical com lajeado, e depois a gente reparte com um fator de distribuição. Então, caso a gente propagasse essa vazão até lajeado, e aí mesmo que o Previvaz acertasse esse fator, a gente fizesse uma distribuição e quisesse propagar de novo, a gente não acharia as incrementais propriamente ditas. Então, a gente soma essas incrementais sem tempo de viagem. Então, no caso, né, a incremental que sai do SMAP, sai de Serra da Mesa até lajeado, né, e a gente parte ela em 2 pedaços para entrar no Previvaz, que é Canabrava e São Salvador. Então, a incremental de Canabrava não tem tempo de viagem, a gente soma em São Salvador, acha essa incremental Canabrava São Salvador, que entra como proposto 253, que é São Salvador, no STR deles, e aí a gente pega o 257, que é o posto de peixe angical, soma com essa incremental do 273, que é o posto lajeado, é um novo arquivo no STR, um novo o 273, e aí e entra para o Previvaz. Então, não tem tempo de viagem no STR. Então, para a VIP, a gente não vai fazer esse tempo de viagem, porque é uma incremental que a gente vai repartir, mesmo na semana estimada. Para vazões totais, eu entendo o que você está falando, quando a gente faz vazão total, a gente propaga as vazões totais, mas no caso de VIP é um tratamento diferenciado, porque a gente vai repartir novamente depois. Tá bom? Obrigado pelo espaço, Juliano. Obrigado, Hugo. A gente tem uma última pergunta aqui que foi postada pelo Álvaro França, lá da Apollo, que ele tinha feito a pergunta também sobre os valores do São Francisco, os valores maiores, e ele
ele aproveitou para ampliar também a questão com relação a Furnas, que valores também maiores. Então, Álvaro, é a mesma linha de resposta, tá? Esses valores aí, eles foram tanto da operação de São Francisco quanto da operação de Furnas, eles foram flexibilizados para viabilizar a convergência do caso, tá bom? Conforme a Diana tinha adiantado para a questão lá do lado de São Francisco, é a mesma interpretação com relação à operação de Furnas, ok? Então, a gente finaliza as respostas às perguntas, né? A gente lembra sempre que há um canal permanentemente aberto aí com vocês, que é da Central de Relacionamento. Então, por favor, envie suas eventuais dúvidas aí para a Central e a gente, na medida do possível, a gente tenta responder com a maior brevidade possível. Eu vou iniciar, então, a leitura da ata desse PMO, de modo que logo a seguir, então, a gente encerrará essa reunião. Então, vamos iniciar a leitura da ata desse PMO. Então, espero que esteja na tela de todos. Então, a gente vai começar a ata da reunião do PMO de dezembro de 2020, realizada nos dias 26 e 27 de novembro. Transmissão online pelo site do ANS. Então, começamos pelo seguinte: as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, APE, apresentações sobre os dados de entrada no modelo New Wave para o mês de dezembro, para a elaboração do PMO do referido mês, a calibração do SMAP, do Madeira, segunda parte, novas curvas de segurança para a operação das usinas do Rio São Francisco. Seguindo, então, com o acompanhamento e previsão da carga, a apresentação foi iniciada com um panorama dos principais indicadores econômicos que auxiliam na análise do comportamento da carga. Foi dado destaque para a indústria como o principal motor da recuperação econômica. Foi ressaltado ainda que o indicador de confiança do comércio apresentou retração no mês de outubro e que a prévia extraordinária da FGV e BRE, com dados coletados até o dia 13 de novembro, sinaliza recuo da confiança empresarial e dos consumidores em novembro. Destacou-se que uma possível segunda onda da Covid-19 e o término da ajuda emergencial pode ter contribuído para esse recuo. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo do ano de 2020, as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Foram ressaltados os acontecimentos que impactaram o comportamento da carga ao longo do ano em curso, principalmente aqueles provocados pelas medidas de isolamento social para tentar conter o avanço da Covid-19 após esse período, o aumento do nível da carga de cada um dos subsistemas em função do retorno das atividades econômicas no país. Foram ressaltados também para os últimos meses as ocorrências meteorológicas nas capitais dos subsistemas. Foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de dezembro de 20 e janeiro de 21, consolidadas no PMO de dezembro de 20, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Plano 2020-2024. O mês de dezembro foi também comparado com a previsão do PMO passado, ou seja, o PMO de novembro, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Na sequência, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano 19, com base no estudo da segunda revisão quadrimestral do Plano 2020-2024, bem como com a composição do ano de 2020, considerando os valores verificados estimados até novembro e para o mês de dezembro, as previsões realizadas para o PMO. Em resposta à solicitação de alguns agentes através da Central de Relacionamento, foi acrescentada na apresentação uma tabela com os valores semanais verificados e estimados para os subsistemas e o SIM durante o mês em curso, ou seja, novembro de 20. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, foi realizada a apresentação sobre as principais alterações de limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva da Programação da Operação, as apresentações sobre os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de novembro, os dados de entrada do modelo DECOMPO para o mês de dezembro, para a elaboração do PMO do referido mês, e o acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Sobre as apresentações realizadas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, no dia 26, foi apresentada, então, a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas.
Inicialmente foram apresentadas as anomalias de precipitação e de temperaturas extremas ocorridas no mês de novembro e a previsão de precipitação para a primeira semana operativa de dezembro. A formação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul, uma ZACA, da primavera na primeira semana do mês, sobre a Bahia e o Tocantins, favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios São Francisco e Tocantins. Após esse evento, teve início o período chuvoso, caracterizado pela umidade disponível na atmosfera e a convecção. Na segunda semana, houve uma mudança do padrão em relação à semana anterior, com a atuação de áreas de instabilidade nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, ocasionando pancadas de chuva de forma irregular sobre as bacias dessas regiões. Na terceira semana, a passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste ocasionou precipitação em todas as bacias do Sim. Por fim, a quarta semana apresentou um padrão similar ao da primeira semana, com a configuração de um novo episódio de ZACA, novamente sobre a Bahia e o Tocantins, ocasionando os maiores totais de precipitação sobre as bacias dos rios São Francisco e Tocantins. Como a posição desses dois eventos de ZACA foi mais ao norte em relação ao que é esperado climatologicamente, apenas o trecho entre a usina Três Marias e a usina Sobradinho terminará o mês dentro da média histórica, enquanto as demais bacias do Sim deverão fechar o mês abaixo da média. O padrão sinótico verificado durante o mês desfavoreceu as gerações solar e eólica, principalmente na primeira e na quarta semana. Temperaturas extremas verificadas estiveram próximas da média histórica, com exceção do Rio Grande do Sul, São Paulo e dos estados da região centro-oeste, que apresentaram temperatura máxima acima da média. Para a primeira semana operativa de dezembro, os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma breve interrupção na ocorrência de precipitação nas bacias das regiões sudeste e centro-oeste, e a precipitação deve ficar restrita aos extremos norte e sul do país, com os maiores totais de precipitação devendo ocorrer nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Historicamente, o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro se caracteriza pelo trimestre mais chuvoso nas regiões sudeste, centro-oeste e norte, e de temperaturas elevadas. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos níveis da atmosfera indicam a permanência do episódio frio Laninha. A previsão de vários modelos de TSM indica probabilidade superior a 80% de continuidade do Laninha de intensidade fraca a moderada do fim da primavera e o verão. Foram apresentados os resultados de hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP e ONS para a previsão na primeira semana operativa. Para as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, Tocantins e as usinas Três Marias e Jirau. Destacando-se a previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Também foi informado que, conforme já comunicaram anteriormente, a partir do PMO de dezembro, o modelo SMAP ONS substitui o modelo Previvaz para a previsão de vazões da primeira semana operativa dos aproveitamentos da bacia do Madeira no seu trecho principal nas usinas Jirau e Santo Antônio. Adicionalmente, foi informado que a partir do PMO de janeiro de 21, a previsão de vazão da primeira semana operativa das usinas Dardanelos, Guaporé, Rondon 2 e Samuel passará a ser realizada com o modelo SMAP ONS. Já no dia de hoje, dia 27, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de novembro de 2020 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Destaca-se que novembro de 2020 foi o segundo pior de histórico para o Sim como um todo e que a previsão de dezembro indica a manutenção da criticidade, com dezembro também figurando como o segundo pior de histórico. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de dezembro de 2020 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA que os subsistemas Sudeste, 47%, Sul, 63%, Nordeste, 62% e Norte, 80%, estão iguais ou inferiores a 80% da média de longo termo para o período. Para o mês de janeiro de 2021, os cenários gerados foram agregados em 136 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 90% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo dos 90% da média de longo termo,
Para o Subsistema Sul, 2/3 dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90% da MLT. Para o Subsistema Nordeste, 82% dos cenários se encontram abaixo de 90% da MLT, enquanto para o Sistema Norte, 71% dos cenários gerados estão entre 50% e 110% da MLT. Finalizando, em assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de dezembro de 2020 para o sistema brasileiro é de 10.118 megawatts. O restante da ata é já de conhecimento amplo, então a gente deixa, assim que a gente publicar a ata, fica para conhecimento e para conhecimento de vocês. Vou parar aqui o compartilhamento. Ressalto, então, que conforme a gente já vem fazendo, a gente dá um espaço aí de cerca de meia hora para que vocês possam aí comentar, enviar seus comentários para a ata. Então, são 10h48, praticamente 10h50, então a gente aguarda aí os eventuais comentários de vocês até as 11h20 dessa manhã de sexta-feira, para então darmos como concluída a ata, e a gente só lembra para vocês enviarem esses comentários para a conta de trabalho do PMO, ou seja, o e-mail pmo@ons.org.br. Muito bem, dessa forma a gente conclui mais uma reunião de PMO, nesse caso a reunião do PMO de dezembro de 2020. Agradecemos a todos pela audiência, a todos da equipe do ONS que fizeram e construíram essa reunião conosco, ao pessoal da Vox aí que propiciou também a transmissão de mais esse evento. A gente lembra, então, a partir da semana que vem, a gente retoma aí a nossa rotina das reuniões semanais da programação da operação, então, na próxima sexta-feira, dia 4, a partir das 15 horas. Era isso. Mais uma vez agradeço, um bom final de sexta-feira, um bom final de semana, e a gente se vê, então, na semana que vem. Um abraço a todos.